Olá, esse é mais um vídeo do nosso curso de Airtable e nele a gente vai aprender a conectar tabelas através do tipo de dado chamado Link to Another Record. É a forma de linkar uma tabela na outra e junto com isso a gente vai aprender já Rollup, Lookup e Count. Então são funções muito importantes que lá no projeto que a gente for desenvolver a gente vai usar bastante também. Então presta atenção, vamos para o vídeo. Nesse vídeo eu quero te explicar sobre Link to Another Record. Para que serve isso e qual que é o poder disso aqui no Airtable? Talvez isso para mim seja a coisa mais importante do Airtable. O Airtable é uma ferramenta de tabela relacional. E eu quero traduzir agora para você o que significa o Airtable ser uma ferramenta de tabela relacional. Para mim esse é o grande poder dele e se você aprender isso, você aprende boa parte do poder do Airtable. Se você não aprender isso, você não aprende o principal poder do Airtable, então é realmente uma coisa muito importante para aprender. Eu vou usar um exemplo de um restaurante. Então vamos supor aqui que a gente está criando um software para um restaurante. Vou criar um software bastante simples, não vai ter muito uma firula, mas só para te exemplificar a questão do Link to Another Record. E eu acho que num restaurante aqui, vou criar aqui algumas tabelas que são importantes para um restaurante. A primeira tabela vai ser pedido. Então cada linha vai ser um pedido novo. Um pedido de um cliente. Então, a segunda tabela vai ser um cliente, ou os clientes, né? Então, aqui vai estar todos os clientes do restaurante. Se o pedido foi feito por uma pessoa que nunca pediu, um novo cliente é criado. Se o pedido for feito por uma pessoa que já pediu, a gente relaciona, né? Esse pedido é desse cliente. A terceira coisa, a terceira tabela do restaurante aqui, vai ser o cardápio dela. Então, vai ser os itens do cardápio do restaurante. Eu acho que isso é suficiente. Isso é suficiente para explicar o Link to Another Record. Então, lembra que todo pedido envolve alguns itens do cardápio e um cliente, isso, correto? Então, a gente vai linkar essa tabela de pedido com as outras duas tabelas. Então, a gente vai criar um Link to Another Record. Todo pedido é de um cliente. Então, eu vou fazer um Link to Another Record cliente. E vejam, quando eu clico em cliente aqui, o Airtable me fala assim, ó, você quer relacionar a tabela com pedido com várias linhas da tabela cliente? Ou você quer relacionar a tabela pedido com uma linha somente da tabela cliente? É isso aqui, ó, Allow Link to Multiple Records. Você quer relacionar pedido com várias linhas de cliente ou com uma linha só? Aí você tem que imaginar, um pedido pode ser feito por vários clientes? Acho que não, né? Um pedido, quando você pede no iFood, um pedido vem de um cliente só. Aquele cliente está fazendo o pedido. Então, não vou permitir múltiplos records aqui. Então, eu criei a tabela, o campo cliente. Depois eu falo sobre o que apareceu aqui. Bom, na hora que eu for selecionar, vou aqui criar 3 clientes, né? Felipe, Célia e Roberto. Então, toda vez que um pedido for feito, você tem que selecionar algum desses 3, ou o Felipe, e veja que ele não consigo colocar outro, ó. É o Felipe. Se for outra pessoa, é a Célia. Não posso colocar a Célia e o Felipe fizeram esse pedido. É só um cliente só. Tá ótimo, faz sentido. Todo pedido tem um cliente. Agora eu vou fazer o outro, que é o cardápio. Vou colocar aqui alguns itens do cardápio. Então tem esfirra, coxinha, Coca Zero e por aí vai. Então tem aqui alguns itens do cardápio. Na hora que eu fizer um pedido, eu tenho que selecionar os itens do cardápio. Então eu vou fazer um Link to Another Record e vou selecionar cardápio. E agora veja, faz sentido eu colocar vários itens do cardápio num pedido. Porque num pedido você pode colocar vários itens. Então sim, é possível colocar várias linhas lá de cardápio aqui. Então, Allow Link Multiple Records? Sim, Allow Link Multiple Records. Os outros 3 aqui, eu acho que é legal a gente já pincelar sobre eles. Mas, por exemplo, eu posso limitar que ao selecionar, eu não selecione qualquer item do cardápio. Eu posso limitar em uma das views. E aí eu crio uma view aqui em cardápio para colocar ali, por exemplo, itens disponíveis. Então eu coloco uma view, crio um filtro natural ali, itens disponíveis é os itens que tem lá quantidade maior do que 1, né? Maior ou igual a 1. E aí, toda vez que o cara for selecionar o item do cardápio, se o item acabou,
automaticamente ele já não consegue selecionar mais. Dá para fazer isso por condição aqui direto também. Então, eu vou lá, tem uma quantidade no cardápio. E aí, toda vez que alguém faz um pedido, vai diminuindo a quantidade. Vai diminuindo a quantidade. Quando chega em 0, aqui em pedido para de mostrar os itens do cardápio. Quando for criar um novo pedido, aquele item que está com a quantidade 0 já não é mostrado mais através dessa condição. Então, não vou mostrar isso aqui como faz na prática, mas essa é a ideia de colocar um filtro aqui já direto. Por enquanto, vamos só manter aqui a ideia de link to multiple records. Eu posso colocar vários itens do cardápio aqui nesse pedido. Então, coloquei aqui itens do cardápio, itens do cardápio. Posso mudar o nome aqui, né? Ele coloca um nome naturalmente, eu posso alterar. Então, eu posso colocar aqui que a Célia pediu uma esfirra e uma Coca Zero. Então, esse é o pedido. Perfeito. Esse é o link to another record. É você linkar uma tabela com a outra. É tão simples quanto isso. Qual que é o poder disso? O poder é que, olha que interessante, na tabela clientes, ele já criou na Célia um pedido. Na verdade, ele criou a coluna pedido automaticamente. Não foi eu que criei isso aqui, foi o Airtable que criou. Porque como eu criei em pedido o campo clientes, em clientes ele criou do pedido. E ele já relacionou esse pedido aqui, que é o pedido 1, vou colocar aqui um auto-number, tá? Como se fosse um auto-number, mas eu estou colocando na mão. Se não me engano, não dá para colocar um auto-number aqui. Deixa eu ver se dá. Aqui dá, ó. Então eu vou colocar aqui o número do pedido aqui, ó. Pronto. Então vai estar um auto-number, então aqui vai ser de 1 até o infinito. O pedido 1 tá aqui, ó. Ó o pedido 1 aqui do cliente. Então eu consigo monitorar todos os pedidos que aquele cliente fez. Felipe, qual que é a importância de monitorar todos os pedidos que o cliente fez? É só você pensar no iFood. O iFood sabe todos os pedidos que você fez. O iFood sabe os seus gostos. O iFood sabe que você gosta mais de japonês, ou que você gosta mais de hambúrguer, ou que você gosta mais de pizza. Isso é muito importante para um negócio. Você saber o que o cliente, seu cliente gosta. Na hora de fazer uma campanha de japonês, você pode fazer uma campanha só para aqueles clientes que já pediram japonês, ou que pedem japonês, ou pediram japonês nos últimos 6 meses. Então você pode fazer esse filtro aqui para conseguir fazer uma campanha, por exemplo. Você pode ter o contato dos seus clientes aqui para depois também fazer a campanha, para entrar em contato com os seus clientes, para dar um cupom e por aí vai. Então, ter a tabela clientes é importante. Eu, por exemplo, podia colocar aqui, na hora de anotar um pedido, colocar um single line text e colocar nome do cliente. E bom, eu escrevi o que eu queria. Eu escrevi a Célia aqui, aí na próxima vez que a Célia viesse, ia estar escrito Célia com S. Eu não ia saber que é a mesma Célia, eu não ia saber que é aquela pessoa que fez o pedido. Então eu não ia ter um monitoramento dos meus clientes. Então, muita empresa vive assim, no escuro. Ela não sabe quem são os clientes dela, ela não tem os dados de todo o histórico de pedido dos clientes dela, e aí ela não consegue ter uma inteligência por trás ali do negócio. A mesma coisa para cardápio. Eu poderia simplesmente colocar um single line text e escrever o que a pessoa pediu. Ela pediu esfirra, vírgula, coca. Só que aí eu não ia conseguir ter uma inteligência sobre quais itens vendem mais, qual é a margem de lucro desse negócio, entende? Então, quando eu começo a relacionar tabelas, os dados começam a aparecer. Essa é a importância da tabela relacional. É você guardar as informações, relacionar as informações para você ter indicadores, para você ter inteligência, para você ter organização, para saber quantos clientes ativos você tem, para saber, nos últimos 30 dias, quantos clientes pediram aqui no restaurante. Então, essa é a importância da tabela relacional. Vamos falar daqueles outros campos que eu disse que eu ia explicar quando eu ia explicar Link to Another Record. Eu vou colocar aqui que vou criar um novo pedido para o Felipe e dizer que ele pediu aqui uma coxinha. E vou falar que a Roberta pediu só uma esfirra. Vou apagar aqui. Clientes, o cliente aqui só tem o nome completo, só tem o primeiro nome, na verdade. E aqui em cardápio, eu vou apagar o que o Airtable criou e vou colocar algumas questões, por exemplo, como aqui em Attachment, eu vou colocar foto. Então, você vai colocar as fotos do seu cardápio aqui. E, eu só apaguei, eu só tirei ele aqui da frente, mas na verdade eu queria excluir. E agora eu vou criar um campo chamado de currency para falar do preço do produto. Preço do produto. Aí eu vou colocar o símbolo do real, colocar 2 casas decimais, pode mostrar separadores,
Pronto, preço do produto. Outro campo que eu vou criar, que também é de currency, que é o custo do produto. Olha a margem aparecendo aí, olha a CMV. CMV é custo de mercadoria vendida, é um indicador muito importante dos restaurantes para saber qual que é a margem de lucro daquele restaurante. Então, o custo do produto. A foto eu vou colocar. Então, vamos colocar aqui que a esfirra custa R$14, a coxinha custa 12 e a coca custa 7. A coca custa 5 para o restaurante, ou 4, vai. A coxinha custa 8 e a esfirra custa 9. Aqui em clientes, eu vou ter o nome, talvez eu tenha um e-mail, talvez eu tenha um contato, telefone. O WhatsApp do cliente. O pedido. E aqui, eu começo a olhar, por exemplo, para saber quanto vai custar esse pedido de forma automática. Eu consigo colocar aqui, por exemplo, um roll-up agora. Então, esse cliente pediu uma esfirra e uma Coca Zero. Eu posso fazer a conta. Então, coloca aqui o campo de currency e coloco o total e a pessoa, igual num comércio local, que a pessoa vai somando o preço dos produtos e ela te dá o total. Ela vai lá e escreve o total de uma esfirra mais uma coca, deixa eu ver quanto a esfirra, deixa eu ver quanto a coca. No caso aqui, a esfirra está 14, a coca está 7. Então, a diferença, a soma, na verdade, dá 21. Eu vou lá e dou o valor na mão. Mas, isso pode ter erro, isso pode ter, enfim, pode causar uma experiência ruim no erro para o cliente, etc. Quando você coloca mais, o cliente fica com raiva. Quando você coloca para menos, às vezes o cliente não fala nada e aí você cobra menos. Então, tem um jeito melhor de fazer isso, que é, eu simplesmente, como eu sei o preço de cada um deles, eu faço como se fosse uma fórmula e pego lá dos itens do cardápio, faço um roll-up. Roll-up é para isso, para você pegar alguma informação do um link to another record e fazer uma conta com isso. Qualquer conta, pode ser soma, mas pode ser outra conta também. Então, eu vou pegar um roll-up, vou pegar os itens do cardápio e vou pegar dos itens do cardápio, eu vou colocar o preço do produto. E vou fazer uma soma desses valores. Sum. Posso usar outra função aqui, de média, etc. Nesse caso é um sum. E vou tirar aqui, o total está aqui, R$21. Aqui foi 12 e aqui foi 14. E isso de forma automática. Então, é para isso que serve o roll-up. Para você fazer uma conta com os valores do link to another record. E para que serve o count? O count é para você contar alguma coisa. Por exemplo, quantos itens tem esse cardápio? Quantos itens tem o cardápio? Talvez não seja tão importante perguntar quantos itens tem o cardápio, mas vou mostrar um que é importante, tá? Aqui eu pego os itens do cardápio e boa, esse aqui tem 2 itens, esse tem 1, esse tem 1. E o lookup é assim, qual que é o e-mail desse cliente? Deixa eu puxar lá da tabela clientes o e-mail dele. Boa, não tem e-mail, né? Tem telefone. Então qual que é o telefone desse cliente? Eu puxo lá na tabela clientes o fone dele. Lookup é isso, é você puxar uma informação. Como aqui não tem, eu não tinha colocado no telefone, vou colocar aqui só para você ver isso acontecendo. Vou colocar só de 1, para você ver que agora puxou aqui. Do Felipe tem o telefone lá, então tá puxando aqui. O da série da Roberta não tem, então não tá puxando. Mas o lookup serve para isso, para puxar uma informação de um link to another record. O rollup serve para fazer uma operação com alguma coluna da link to another record e o count é para contar o número de itens aqui. Ainda assim, dá para eu fazer a soma usando ainda algum filtro. Então, eu não vou fazer a soma de todos os itens, eu vou fazer só de alguns itens. Então, dá para fazer isso também. Dá para fazer o formato aqui, pode ser que aqui já automático é currency, mas talvez eu queria que o formato fosse diferente. Então, dá para eu definir o formato aqui do número que vai aparecer. Bom, esse é o link to another record. Então, a gente aprendeu a relacionar tabelas, a gente aprendeu para que serve o rollup, o count e o lookup. Felipe, esse sistema está ideal? Não está ideal. Vou te falar alguns problemas que esse sistema tem. Na hora que eu vou escolher itens do cardápio e a pessoa quiser 2 esfirras, eu não consigo colocar uma outra esfirra aqui. Eu não consigo selecionar várias esfirras aqui no sistema. Eu tenho que colocar somente uma esfirra no máximo, uma coca no máximo, uma coxinha no máximo. Então, esse sistema tem problemas, porque eu não consigo selecionar várias linhas no link to another record.
várias linhas repetidas. Toda vez que eu relaciono uma linha, ela não aparece novamente, como se eu quisesse 2 esfirras. Então eu teria que resolver isso. Outra coisa, o cardápio aqui só tem itens avulsos. E se eu tivesse combos? Como que eu faria? Eu precisaria criar uma nova tabela como combo e relacionaria com o cardápio? Ou não, na própria tabela de cardápio eu criaria um combo. Tá, mas e aí, eu colocaria o que esse combo vem? Se vem esfirra, se vem coxinha? Como que eu ia deixar isso no sistema? Então eu tenho que pensar sobre como projetar isso. E tem outras questões, outras tabelas possíveis, do tipo, eu quero registrar tudo que esse restaurante compra. Vamos supor que ele compre as esfirras, ele compre a coca, ele compre a coxinha. Eu quero registrar, fazer uma tabela só de compras, ou deixo tudo em pedido. Por exemplo, se eu fosse fazer combo, eu não criaria uma nova tabela de combo. Eu deixaria na tabela cardápio. Eu criaria um elemento de combo e parece estranho, mas dá para relacionar aqui na tabela de combo os próprios itens do cardápio. Então eu crio um link to another record, cardápio, e eu na própria tabela de combo eu falo que esse combo é uma mistura de esfirra com coxinha, por exemplo. Então é um combo que tem esfirra e coxinha. Então, na própria tabela de cardápio, eu crio uma linha e relaciono naquela própria linha um link to another recorder nos elementos da mesma tabela. Parece estranho, mas dá para fazer isso também. É como se tivesse uma coisa que é dentro dela mesma. Então, é um item do cardápio, mas esse item do cardápio se relaciona com outros itens do cardápio. É isso. Então, é um item do cardápio que se relaciona com outros itens do cardápio. Agora, se fosse eu criar um pedido de compra desse restaurante para eu anotar que ele comprou esfirra, que ele comprou coxinha e fizer uma espécie de estoque aqui, aí eu faria uma nova tabela, pedido de compra. Então, eu ia colocar as compras e ia anotar que ele comprou tantos itens do cardápio, 5 coxinha, 3 esfirra, e faria até uma contabilidade aqui dos produtos, para saber quanto que foi vendido, quanto que foi comprado, ou seja, quanto que deveria ter em estoque idealmente. Então, dá para fazer isso, mas aí eu faria uma nova tabela de compras. Eu não deixaria na tabela de pedidos tudo. Pedido de venda e compra tudo junto? Acho que não, acho que é ruim. Mas combo e itens eu deixaria tudo junto. Eu já não faria uma tabela de combo, focado em combo. Dá para fazer? Dá, mas eu acho que fica estranho, porque na hora de fazer pedido, você pode ou selecionar itens do cardápio avulso, aí vai ter que fazer um outro link another record para combos, e aí eu acho que vai ficar estranho. Mas, se você quiser fazer dessa forma, dá, mas talvez seja errado, assim, Tem coisas que dá, mas não é bom fazer. Então, no Airtable, você tem que pensar, na hora de criar uma nova tabela, se aquela tabela é de natureza diferente. Então, pedido de compra versus pedido de venda, eu acho que são naturezas diferentes. São regras diferentes para cada uma das tabelas. Então, eu separo em 2 tabelas. Agora, combo e itens avulsos, eu acho que faz parte da mesma coisa, que é os pedidos que o cliente vai fazer dentro de pedido. Então, eu deixaria tudo na mesma tabela. Assim como, sei lá, fornecedores e clientes. Para mim, embora são pessoas, são naturezas diferentes, Um é o cliente que faz o pedido, outro é o fornecedor que você compra. Então, se eu fosse anotar aqui os fornecedores, eu também faria uma tabela para fornecedor. Enfim, expliquei o link to another record, falei aqui do rollup, count e lookup, falei que você precisa aprender a projetar o banco de dados e relacionar as tabelas, já dei problemas aqui, vou fazer um projeto que é muito parecido e que eu resolvo esse problema, de poder colocar 2 esfirras num pedido só. Como que a gente resolve isso? Basicamente criando mais uma tabela, mas precisa nesse caso criar mais uma tabela, porque senão você não vai conseguir resolver esse problema aqui. Então, falei de possíveis problemas e como você precisa antecipar eles na hora de você projetar um banco de dados, tá? Mas expliquei o link to another record, espero que você tenha entendido que a ideia é você relacionar as tabelas e a importância de relacionar isso para conseguir indicadores. Por exemplo, aqui em cliente eu posso saber quantos pedidos aquele cliente fez, então posso fazer um count, puxar lá de pedido e falar, bom, o Felipe fez um pedido, a Célia fez um, a Roberta fez 2. Se eu criar um novo pedido aqui, para Felipe, e falar que ele pediu uma Coca Zero somente, e for aqui em clientes, agora o Felipe tem 2 pedidos. Então posso até filtrar, pegar os pedidos que ele fez nos últimos 30 dias, por exemplo. Aí eu crio um filtro aqui para pedidos e
faço uma condição que eu quero saber só os pedidos dos últimos 30 dias. Dá para fazer isso também. Então dá para criar indicadores e ter uma inteligência maior do sistema quando você relaciona as tabelas. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha entendido o Link on Recorder. Espero que tenha visto que tem problemas ainda. Então assim, tem que ficar resolvendo isso na hora de você projetar um banco de dados. Mas acho que está bem explicado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre fórmula, que é super importante. Vou usar aqui o exemplo para criar algumas fórmulas, mas fórmula tem muitos outros casos de uso e a gente vai ter que ver fórmula ao longo do processo, aqui ao longo dos cursos, ao longo dos casos que a gente for aparecendo para a gente, ok? Beijo para você, tchau, tchau. Bom curso e te vejo na próxima aula.